Já reparou como somos influenciados pelas cores? Não há dúvida que cores causam sensações e emoções. E mais do que isso, elas podem expandir ou encolher visualmente um espaço. Por isso, hoje eu quero conversar com vocês sobre as cores que funcionam, as cores que ampliam a sensação do nosso espaço, transformam o nosso espaço maior do que realmente ele é. Mas antes, eu quero te pedir para você já deixar o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e aí você me ajuda a levar este vídeo e os outros para mais e mais pessoas. Sem dúvida nenhuma, eu posso te afirmar que cores mudam cenários e transformam o nosso espaço. Cores causam sensações e emoções. E é aqui que está o pulo do gato. O pulo do gato está aqui, gente. Todo vídeo vocês vão assistir, essa é a dica mais importante. Quando a gente vai colocar uma cor, quando a gente vai escolher, quando a gente vai projetar uma cor no nosso espaço para termos dentro da nossa casa, o nosso norte, né, o nosso princípio é saber o que eu quero transmitir ou o que eu quero sentir quando eu estiver naquele espaço, né? Quando eu entrar naquele espaço. Então, tudo na nossa casa, tudo tem que ter sentido, tem que ter função, tá? Então, para cor não é diferente. As cores, elas podem causar várias sensações. Quer ver um exemplo? Eu vou te dar alguns exemplos de cores que causam sensações. O amarelo. O amarelo te torna mais feliz, o amarelo transmite alegria. Já o vermelho, ele costuma trazer uma sensação de imponência, né, de autoridade e força. O preto costuma trazer uma sensação de distanciamento. O verde já é uma cor mais calma, mais tranquila, relaxante, remete à natureza. O azul, por exemplo, ele costuma trazer leveza, confiança, né? Por isso que a maioria das empresas tem uma cor azul como fundo, porque aquilo dali imprime segurança, confiança na marca, tá? Então, assim, e por aí vai, né? A gente tem várias cores, cada cor causa uma sensação e tem uma função, né? Então é aí que tá o pulo do gato, é a gente entender o que quer transmitir, o que quer sentir. Com isso, né, temos, por exemplo, as cores que ampliam o nosso espaço e as cores que costumam visualmente encolher e encurtar o nosso espaço, fazer com que ele se pareça menor do que ele realmente é. E isso também é uma coisa que a gente precisa entender. Ah, Daiane, eu tenho uma sala pequena, eu quero que ela se pareça maior. Então, você precisa buscar cores, né? Cores que façam com que isso aconteça, façam com que o seu espaço se pareça maior. E é sobre elas que nós vamos conversar hoje. Nosso assunto hoje vai ser Nosso vídeo hoje é para ser um pouco mais curto, porém bem objetivo e bem prático. Muito bem, cores que geralmente fazem com que os ambientes pareçam mais amplos, maiores, né, mais claros, mais limpos, são as cores que têm tonalidade clara. Então, quais seriam elas? Branco, off-white, creme, o bege, os tons pastéis, aquele cinza bem clarinho que parece um prata, são cores que transmitem essa amplitude. E por que que isso funciona? Ai, Daiane, porque é claro? Não, funciona porque geralmente cores como, por exemplo, o branco, quando a luz natural ou a luz artificial ela bate no branco, ela costuma refletir, ela costuma ampliar o espaço. Então, porque ela rebate ali, ela ilumina mais, né? Ela bate no branco, faz com que o ambiente fique mais claro. É como quando a gente está gravando um vídeo e a gente usa aqueles objetos, né, para clarear, que tem mais cor, mais cor. Então, é a cor que vai fazer com que aquilo dali traga uma amplitude, deixe mais claro e vai parecer que o seu ambiente é maior. Vai te trazer essa sensação que o ambiente é maior. Agora sim, né, um ambiente 100% branco, ele causa uma sensação de frieza, uma sensação de distanciamento, uma sensação que parece que ninguém mora ali, né? Que aí você se sente muito frio, é um ambiente muito... Me fugiu a palavra agora, mas é um ambiente que não é aquecido, né? Um ambiente que não te traz esse aconchego, digamos assim, tá? Mas você pode ter um ambiente com cores brancas e usar de artifícios para aquecer o seu ambiente. Como seria isso? Então, por exemplo, se eu quero todas as paredes brancas
e quero alguns mobiliários na cor branca também, você pode mesclar com objetos de decoração que tenham uma certa tonalidade de cor, né? Tudo estabelecido dentro da sua paleta. Se for uma paleta mais colorida, você busca as cores que sejam coloridas, ou se for uma paleta mais neutra, aí você vai mesclando ali naquelas tonalidades monocromáticas e aquilo vai trazendo aquecimento. Uma outra maneira de você aquecer o seu ambiente, que tem como base a cor branca, é usar da madeira, né? Então você usa mobiliários que tenham cores de madeira, e aí você pode ir para as tonalidades amadeiradas que você mais gosta, se for a madeira mais escura, ou a madeira mais clarinha, ou aquela que tem uma tonalidade média, né, que é intermediária entre o bem clarinho e o escuro, aquilo que te agradar mais. Então, geralmente, o branco, né, somado a tons amadeirados, eles costumam fazer com que o ambiente se aqueça. E claro, o assunto não é esse hoje, mas uma boa iluminação faz toda a diferença. E aí, assim, para ambientes que você quer que tenham mais sofisticação e mais elegância, geralmente as cores do off-white, tons cinza, né, bem clarinho, né, aquela cor meio prata, cores creme, bege, né, nesses tons mais terrosos, eles costumam remeter a um ambiente mais sofisticado, mais elegante. Então você pode apostar nessas cores também. Já os tons pastéis, como o azul clarinho, verde clarinho, como que eles funcionam? São cores que trazem relaxamento, que trazem um certo aconchego e que funcionam muito bem para isso. Então, se você quer ter um ambiente que se pareça mais amplo e ao mesmo tempo ele te relaxe, te deixe mais tranquilo, você pode apostar nesses tons pastéis que eles vão funcionar muito bem. E claro, não posso deixar de falar do meu queridinho, do amarelo, que é uma cor que traz alegria para o seu espaço. Então ela funciona muito bem em ambientes pequenos, a tonalidade do amarelo clarinho, né? Não o amarelo mais fechado, não aquele amarelo ocre, que eu acho muito lindo também. Mas o amarelo mais clarinho, ele vai trazer essa amplitude e ao mesmo tempo uma sensação de alegria, né? De êxtase, assim. Você fica muito animado quando você está envolto pela cor amarela. Mas vamos falar um pouquinho aqui também dos tons escuros, né? Quem não gosta de uma corzinha? Eu amo uma cor. Gente, eu acho que cor é personalidade, cor é identidade e ela traz para o ambiente um aquecimento. Então, os tons mais escuros, eles costumam encolher, né, o ambiente, costumam fazer com que o ambiente fique mais fechado. Porém, ao mesmo tempo, o tom escuro ele traz uma personalidade e ele, de cara, ele já aquece o seu ambiente, tá? Ele tira essa frieza, tira esse distanciamento. As cores escuras, né? As cores com tons mais escuros, elas costumam trazer um acolhimento. Você já se sente mais aconchegado quando você entra num ambiente que tem cor com tonalidade mais fechada, por exemplo. Então tudo vai depender do que você quer transmitir. Dicas para usar cores escuras na sua casa ou tons um pouco mais escuros, como aqueles terracotas, né? O verde mais profundo, que não é uma cor fechada, escura, como o cinza chumbo, né? Não são cores tão explosivas, mas são uma tonalidade mais escuras do que os brancos, off-white, cinzas clarinhos, né? São cores ali intermediárias. É você usar, por exemplo, vou pintar uma parede num verde mais profundo, você pode usar os mobiliários brancos, os mobiliários off-white, os mobiliários clarinhos, né? Que daí você vai contrastar, né? Esse contraste e vai trazer amplitude para o seu ambiente. Uma outra dica muito importante quando você tem cores escuras nas paredes e mobiliários escuros é você trazer um tapete claro, um tapete com a tonalidade clara, que daí aquilo vai abrir o seu espaço, vai ampliar o fundo, né? A profundidade aqui do fundo, aonde você olha para o chão, aquilo amplia o espaço e o que está por cima acaba trazendo uma sensação de amplitude, tá? Outra dica para ampliar ambientes é a gente aliar as cores, sendo elas claras ou escuras, os espelhos. Espelho, ele funciona muito bem quando colocado, né, no lugar certo, estrategicamente. Você não vai encher a sua casa de espelho que não tem essa necessidade.
Mas, por exemplo, um espelho num fundo de um corredor, um espelho numa entrada, num hall de entrada, tá? Um espelho no quarto, numa parede de fundo, assim, que você entra e aquilo já dá amplitude, ou até mesmo nas portas do seu guarda-roupa. Isso funciona muito bem para que traga amplitude para o seu espaço, sendo ele com cores claras ou escuras. Então, o reflexo no espelho duplica o que você está vendo. Então, faz com que ele fique maior, a sensação parece que o espaço é mais amplo do que realmente ele é. E uma outra dica muito boa é a pintura contínua. O que é isso, Daiane? Pintura contínua? É quando a gente pinta o rodapé, a parede e o teto da mesma cor. Então, vejam só, por que o branco geralmente traz essa sensação de amplitude? Olha por que ele funciona. Porque geralmente nas casas o rodapé, a parede e o teto é branco. É uma pintura contínua. Só que a gente nem percebe, porque a gente já está habituado a isso. E quando a gente coloca a cor somente aonde? Só na parede. Então a gente quebra aquele meio, né? Tem branco aqui, tem uma cor aqui e tem branco no teto. Então isso faz uma quebra visual. E esse foi o nosso bate-papo de hoje, mais curtinho, mas muito produtivo. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixem de usar cor na vida de vocês. Cor é tudo de bom. Cor causa sensação, causa emoção, causa sentimentos, faz com que a gente crie memórias. Então, usem cor na casa de vocês. Não tenham medo. Sejam elas de tonalidades mais claras ou de tonalidades mais escuras. Mas aposte nas cores na sua casa. E já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, me ajuda a fazer com que este e os outros vídeos alcancem mais e mais pessoas. E até o próximo vídeo.